por estarmos aqui nessa noite, para juntos cultuarmos ao Eterno por todas as tuas grandezas. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao pastor Alessandro, que nos fez o convite a nós estarmos aqui nessa noite, o Leandro, o Márcio, que me acompanha. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos aqui nessa noite. Abra comigo Isaías capítulo 6. Isaías capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Isaías capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Podei-vos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus me revelou esta palavra nesta noite, e eu estou aqui para dizer: quando Deus chama, quando Deus ele escolhe Isaías, ele vai no capítulo 6, Isaías vai contar acerca de uma visão que ele teve com o Senhor. Ele vai começar o capítulo 6, e o versículo 1 dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado. O interessante é que quando vamos ler o versículo de número 1, eu vou encontrar 2 tronos aqui neste versículo. O trono de baixo é o do rei Uzias, o trono de cima é do Senhor Jesus Cristo. O interessante é que ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, no trono de baixo a morte chegou para o rei. Só que tem um porém: no trono de baixo a morte chegou perto, porque a morte matou o rei Uzias. Mas ele vai dizer que ele via o Senhor exaltado sobre um alto e sublime trono. No trono de baixo a morte chegou, no trono de cima ela não passava nem perto. No trono de baixo até poderia acontecer alguma coisa, mas no trono do Senhor nada pode acontecer. Por quê? Porque Deus é a majestade, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é aquele que sustenta o trono. E quando o apóstolo João vai escrever, ele vai dizer: eu vi a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, estava ataviada e ornamentava para o esposo. No meio dela não tinha templo, o cordeiro era o seu templo. Nela não vi sol, porque Deus era a sua lâmpada. Meu filho, nessa noite Deus lhe trouxe aqui para te dizer isto: Ele é o controle de todas as coisas na nossa vida. Nessa noite, aqueles que me antecederam disseram que Deus faz obras e maravilhas ainda no nosso meio. Ei, meu querido, Deus te trouxe aqui para mudar o rumo da tua história. Quando ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele vai dizer que existiam serafins, anjos de fogo, que voavam de um lado para o outro, tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto. Por quê? Porque eles não podiam ver a glória do rosto de Deus. Com 2 cobriu os pés, em sinal de reverência à grandeza de Deus. E com 2 voavam, e ao redor do trono diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E esta casa nessa noite está cheia da glória do Eterno.
Eles tinham asas e voavam e adoravam o Senhor. Interessante é a adoração. Isaías, quando ele está contemplando esta visão, ele vai dizer nos versículos a seguir: eis que os meus olhos viram o Senhor, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito num homem de impuros lábios, e a minha face viu o Rei. Quando nós vamos ver a Bíblia Sagrada, ninguém poderia olhar a face do Senhor. Quando Moisés chega para Deus: Deus, eu quero ver o teu rosto. O Senhor diz: Moisés, você não pode ver o meu rosto, você não pode ver a minha glória. Por quê? Porque se você ver, você tem que morrer. Se você ver, você vai ter que descer. Moisés, eu vou te mostrar as minhas costas. Quando Deus mostra e passa atrás da fenda da rocha, a glória do Senhor era tão grande, mas tão grande, que a glória pega no rosto dele. E quando a glória pega no rosto, a Bíblia vai dizer que o rosto dele resplandecia. Ninguém poderia ver a glória, o rosto dele. Sabe por quê? É porque quando a glória está na nossa vida, o mal não pode nos cercar. Quando a glória está na nossa vida, o mal não pode chegar perto. Quando a glória está sobre a nossa vida, o fofoqueiro, o linguarudo, aqueles que tramam contra nós, não pode nos cercar. Por quê? Porque a glória de Deus é maior do que todas as coisas. Mas ele vai dizer que quando ele diz que a face dele viu o Rei, e agora ele tem que morrer porque ele viu o rosto do Senhor, a Bíblia diz que um serafim do trono de Deus, ele tira uma tenaz. Da tenaz ele pega uma brasa que estava debaixo do altar, estava debaixo do trono. Aí ele diz que o serafim voa até a terra, ele desce até a terra para tocar-lhe os seus lábios. E quando ele toca os lábios, o serafim diz para ele: olha, isto purificou os seus lábios e perdoados estão os seus pecados. Quando ele diz isso, ele vai escutar um grito. Eu vou adiantar porque eu não estou muito tempo. Ele escuta um grito. O Senhor diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sabe por que os senhores estão aqui nessa noite? É porque os senhores ouviram a voz do Senhor. Sabe por que todos vocês estão aqui nessa noite? É porque cada um de vocês, quando Deus chamou, vocês ouviram a voz do Eterno e aceitaram o chamado do Senhor. Eu vim aqui te dizer nessa noite: se você está ouvindo a voz do Senhor e tem sede de cumprir aquilo que Ele tem na tua vida, creia, responda a voz do Cordeiro: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas o interessante é que para ele cumprir o chamado, Deus teve que o purificar. Sabe por quê? Ninguém pode pregar em pecado. Eita, eu vou falar. Ninguém pode louvar em pecado. Ninguém pode chegar aqui de qualquer jeito. Ninguém pode chegar aqui de qualquer maneira. Tem que ter santidade. Santidade ainda é exigida pelo Eterno. Santidade ainda é exigida pelo Senhor. E quando Deus vai dizer para o escritor aos Hebreus, ele vai dizer: olha, filhinhos, é já a última hora. Olha, amai os vossos irmãos e santificai-vos, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Quando nós vamos ver isso, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o Cordeiro vai voltar. Uma hora ou outra ele volta. Ele vai voltar e ele vai dizer que ele está procurando trabalhadores. Ele vai dizer: olha, orai para que o seu Deus envie trabalhadores para a casa do Eterno. Nós estamos aqui nessa noite. Eu vim aqui nesta noite para profetizar trabalhadores que serão levantados em cima desse altar, trabalhadores que serão levantados nesse congresso de missões, trabalhadores que serão levantados para fazer a obra do Senhor. Ele ouve a voz do Senhor, e quando ele ouve a voz do Senhor, ele vai dizer: eis-me aqui,
envia-me a mim. Ele só diz isso. Ele não vira para o Senhor e diz: Senhor, eu vou, mas eu só quero pregar em congresso. Senhor, eu vou, mas eu só prego onde tiver 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Não, ele diz: eis-me aqui, aonde o Senhor me mandar, eu vou. Ontem mesmo eu estive pregando a palavra do Senhor no culto de ação de graça. Contando comigo era 12 pessoas. Eu ainda prego a palavra do Senhor. Seja para pouco, seja para muito, pregue a palavra do Senhor. O irmão disse aqui, quando Paulo vai escrever a Timóteo: pregue em tempo e em fora de tempo. Prega na igreja e prega na rua. Prega na igreja e prega na cruzada evangelística que tem na praça. Prega na igreja, mas também prega a palavra lá no morro para traficante. Prega a palavra de Deus. Ele só quer cumprir o chamado que Deus tinha na vida dele. Ele só quer cumprir o chamado que Deus colocou na vida dele. Ele só quer cumprir o chamado. Ele quer ouvir a voz do Senhor e fazer a obra do Senhor. E por ele aceitar o chamado, Deus o levanta como o profeta que vai profetizar acerca do Messias. Isaías, o profeta messiânico. Deus, ele chama Isaías e Isaías aceita o chamado do Senhor. Tem gente que diz que quem tem chamado não morre. É claro, quem tem chamado não morre, desde que esteja dentro da presença de Deus, desde que aceite o chamado de Deus, desde que cumpra o projeto que Deus tem na vida dele. E nesta noite Deus está procurando aqueles que têm o desejo e o projeto missionário, aqueles que ouvem a voz do Senhor e querem buscar, cantar, pregar a palavra. Mas é pregar a palavra, não é pregar a história de carochinha, não é pregar aquilo que vem para o alto orgulho, não, é pregar a palavra, porque a palavra ainda santifica, a palavra ainda liberta, a palavra que é a palavra de Deus ainda transforma, a palavra do Senhor ainda traz o ser humano ao arrependimento. Pregue a palavra. E quando vamos ver, Ele está dentro do templo. Deus, ele se apresentava no templo no Antigo Testamento através de uma forma. Qual forma? Ele descia com uma nuvem. Quando nós vamos ver Êxodo capítulo 33, nós vamos ouvir falar acerca de Moisés. Moisés, ele abria e estendia do lado de fora do acampamento hebreu a tenda do encontro, assim ele o chamava, tenda do encontro. Quando ele abria a tenda do lado de fora, a Bíblia diz que todas as pessoas saíam das suas casas, ficavam na beira, na porta das suas tendas, olhando aquilo que Moisés ia fazer, esperando que Moisés entrasse dentro do templo, dentro da tenda do Senhor. Ei, nós vamos ler a Bíblia Sagrada ainda no capítulo 33 do livro de Êxodo, e a Bíblia vai dizer que Moisés entrava. Quando Moisés entrava, a Bíblia diz que a fumaça, a nuvem que representava a presença do Senhor, cobria a porta do templo, da tenda do encontro. Sabe por quê? É porque a presença se manifesta aonde há um encontro com o Senhor. Se eu não me encontro com o Senhor, não tem como ter presença. Se eu não me encontro com o Senhor, não tem como ter glória. Se eu não tive um encontro com o Senhor, não tem como eu pregar a palavra do Senhor. Eu preciso ter um encontro com o Mestre. Todos nós aqui já tivemos um encontro com o Senhor. Todos nós aqui já tivemos
fez algo que nos fez encontrar com o Mestre. O irmão acabou de contar o seu testemunho. Ele teve encontro com o Senhor. Nós precisamos ter um encontro com Deus. Quando nós vamos continuar caminhando, nós vamos ver que a Bíblia diz que Moisés, ele saía de dentro da tenda do encontro. Deus acabava de falar com Moisés, mas Moisés não se preocupava ficar na presença do Senhor. Deus acabou de falar com Moisés, mas Moisés não se preocupou ficar na presença do Senhor. Ele vai sair e retornar ao acampamento, mas a Bíblia diz: porém o seu servo, o seu servo Josué não arredava o pé de dentro da tenda. Não entendeu não? Moisés saiu da presença, Josué permaneceu dentro da presença. Por quê? Porque melhor a presença do que o outdoor. Melhor a presença do que 1000 pessoas ouvindo ele falar. Melhor a presença do que... Ai Jesus, eu vou pregar a palavra. Melhor a presença do que ter carro importado. Melhor a presença do que ter casa chique. Melhor a presença do que o meu nome está falado, mas porém eu não ter a presença do Eterno. Melhor a presença ainda. Pregadores, pastores, melhor a presença ainda. Para finalizar, ele aceita o chamado do Senhor e cumpre com o chamado. Ele faz aquilo que Deus colocou para ele fazer. Ele não sai nem para a direita e ele não sai nem para a esquerda. Ele esperou o tempo do Senhor. Ele esperou o tempo de Deus. Quem espera e quer cumprir aquilo que Deus quer fazer na vida dele, não dá jeitinho. Quem quer cumprir a obra de Deus,